Olá, olá, gente boa, mais uma terça-feira estamos aqui com o Da Vida Show na TV e o meu figurino hoje tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é o meio ambiente, por isso essa blusa toda aqui, né, cheia de copas de árvores, sei lá, de flores, não sei. Bom, o meio ambiente é o tema de hoje, nós vamos conversar com o professor Fernando Cavalcante, que é geógrafo, especialista em engenharia ambiental, vai falar a respeito de uma palestra que fez na Cianf na última quinta-feira, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos conversar com Ana Moreira e seus alunos Ana Clara e Arthur, né, que são da UERJ, engenheira química da UERJ, doutora em polímeros, vai falar de compostagem pra gente, né, preservação ambiental sempre. Vamos conversar também com Matheus Marlisson, cientista político, pensador global, empreendedor cívico, com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento sustentável, políticas climáticas, gestão pública. O programa tá bom demais, fique atento, você que se liga em preservação ambiental, gosta do tema, porque hoje o Da Vida Show tá muito legal, tá bom? Da Vida Show na TV tá começando, porque hoje é terça-feira. Vamos nessa? Estamos aqui com o nosso Da Vida Show na TV mais uma vez. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Zoom, toda terça-feira de 8 às 9 da noite e de segunda a sexta-feira de 6 às 9 da manhã na Sucesso FM, o Da Vida Show no rádio, já na Sucesso há 7, 8 anos. Eu tenho 35 anos de atividade. Na TV tô só engatinhando e aprendendo com todos esses técnicos maravilhosos que nós temos aqui. Você pode acompanhar o nosso trabalho aqui pelo portal tvzoom.com.br, davidashow.com.br, o canal 10 e 10.1 da Speed Fiber, não é verdade? Pode acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram também. Então, de diversas maneiras você acompanha o Da Vida Show na TV. Especial de hoje, meio ambiente. Último dia 5, última quinta-feira, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós vamos receber hoje 3 baita profissionais que lidam com o tema. O primeiro deles hoje é o professor Fernando Cavalcante. Ele é geógrafo e especialista em engenharia ambiental. Meu professor do Colégio Anchieta, aprendi a gostar de geografia por tua causa, assim como aprendi a gostar de história por causa de João Raimundo. Então, seja bem-vindo, professor Fernando. Muito bom estar aqui contigo. É uma honra poder, depois desses anos todos, estar aqui conversando com você nesse seu programa maravilhoso. 40 anos depois. Pois é. Imagina. Isso mesmo. Professor, na última quinta-feira, no Dia Mundial do Meio Ambiente, você fez uma palestra importante na Cianf. Aliás, a Cianf está fazendo nesse mês de junho, né? Palestras relativas ao meio ambiente. Qual foi o tema? Fala para o nosso espectador, o telespectador, o internauta, o assinante. Fala para a gente aí como é que foi esse tema, foi dirigido a quem? Olha, o mês do meio ambiente na Cianf, esse ano, é dedicado à agenda ESG. ESG é um termo, né, em inglês. O E é de environment, meio ambiente, o S de social, e o G de governança. Né? Essa temática do ESG é uma temática importantíssima para as empresas. O mundo todo, as empresas do mundo inteiro hoje procuram adotar essa agenda do ESG, que tem ações específicas da área ambiental, da área social e da área da governança, para colocar essas empresas em coordenação com as mudanças climáticas. É um selo de qualidade? Sintonia. Não é um selo de qualidade. Eu estou lembrando aqui do ISO, ISO 9000, ISO 10000. O ISO é um selo. O ISO é um selo por quê? Porque, aliás, vale a pena a gente colocar isso. O licenciamento ambiental é de governo. Você tira licenciamento ambiental porque é uma obrigação de governo. O ISO, você opta, eu quero um selo. Então você contrata uma empresa ligada às universidades e à academia para te dar um selo. E aí ela marca um dia determinado, né, que vai lá na tua empresa ver se está tudo certinho. E esse dia geralmente é precedido de uma semana de muito estresse, porque todo mundo está botando todas as lixeirinhas no lugar, está botando todas as lâmpadas LED para passar na prova. Né? Isso é muito interessante, mas depois que você passa na prova e o auditor que foi na sua empresa deu uma olhada, às vezes é um relaxamento. Olha, o professor já foi embora, então eu posso relaxar. O ESG é diferente. O ESG não é ligado nem à universidade e nem ao poder público. O ESG é um mecanismo do mercado de capitais. O mercado de capitais é que está gestando,
né, essa metodologia para as empresas ficarem coordenadas e sincrônicas com as necessidades da mudança climática. Então, essa mudança, ela faz com que a empresa tenha um maior valor de mercado e possa ser uma empresa rentável, por exemplo, na Bolsa de Valores. E adquire mesmo o maior valor de mercado quando tem o ESG? Com certeza, porque, por exemplo, das 10 maiores... Responsabilidade social, ambiental? Isso, exatamente, porque na realidade... Ou socioambiental? O que acontece é o seguinte, se uma empresa não tem responsabilidade socioambiental, as ações dela na Bolsa despencam ou ficam oscilantes. Nós tivemos um supermercado agora no Brasil que teve 2 episódios lá no Rio Grande do Sul de agressões a pessoas negras, né, que fez a ação desse supermercado despencar na Bolsa, o Carrefour, exatamente, e despencou na Bolsa de Valores. Ou então, determinadas empresas que têm mineração que impacta profundamente a sua região e o seu meio ambiente. Brumadinho, etc, etc. Exatamente. Então, por exemplo, os grandes investidores, e é por isso que eu digo que o ESG é do mercado de capitais, porque os grandes investidores, na hora de investir, eles querem ter certeza que vão investir numa empresa que tem uma gestão ambiental correta, que tem uma gestão socioambiental correta e que tem ética na governança. Porque você vai ter estabilidade nas ações dessa empresa e você vai ficar mais tranquilo na hora de investir. Agora, se eu sou investidor e vou investir numa empresa que toda hora tem um problema ambiental, toda hora tem um problema social, então ela fica que nem um serrote na Bolsa de Valores, eu não tenho expectativa de lucro. É por isso que é do mercado de capitais, porque é interesse do mercado de capitais ter essas empresas sustentáveis. E por que então é tão difícil para os governantes no mundo afora, por que é tão difícil para o povo em geral entender que a defesa do meio ambiente é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso presente e para o nosso futuro? Por que é tão difícil? Fica parecendo que é uma balela, parece que é um papo furado, a questão ambiental é um papo furado. Vem agora a COP30, vem agora no Pará, e o pessoal está levando como se fosse uma grande festa, que vai vir líder. O grande foco não é que vai vir líder do mundo todo, mas sim os assuntos que vão ser tocados. Isso, por que é tão difícil fazer com que o povo em geral entenda a preservação ambiental e que os grandes líderes, principalmente, considerem a questão ambiental como prioridade? Olha, tem um termo que a gente costuma adotar chamado desenvolvimento desigual e combinado. Né? O que é o desenvolvimento desigual e combinado? É que o desenvolvimento se dá, mas ele não se dá da mesma forma com todo mundo junto. Ele se dá de forma desigual. Alguns setores avançam, outros setores retrocedem, tem setores que estão empacados. Então isso cria um conflito de olhares, de percepção. Então a percepção da crise ambiental é muito diferente, né, para diversos governantes, diversas empresas, diversos setores, por aí afora vai. Até porque tem diversas interpretações dessa questão ambiental, desde interpretações até religiosas, baseadas no fundamentalismo religioso, até interpretações muito progressistas, que acham que você tem que realmente acabar com tudo que está agora e já fazer tudo novo. E não é assim. E virou uma questão política. É uma questão política, porque, por exemplo, quando você fala em sustentabilidade, você tem algumas críticas aos combustíveis fósseis. E os combustíveis fósseis moveram a humanidade há mais de um século. Sim. Entendendo? Sim. Os combustíveis fósseis fazem... Explica para o nosso espectador o que são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são todos aqueles derivados do petróleo, entendendo? Que produzem... Dos sedimentos. Isso, que quando eles são queimados, eles produzem o tal do carbono, né, que produz o aquecimento global. E foi bom você falar isso, que até para o público entender por que a gente está preocupado. Porque o aquecimento global é uma realidade, não é mais uma ficção. A gente vê mundo afora... 1,5 graus por ano é muita coisa. 1,5 graus, não é por ano. Né? A hora que a gente aumentar 1,5 graus na média das temperaturas terrenas, né? A gente chegar a um aumento de 1,5 graus, a gente entra num ponto que é chamado ponto de não retorno. A gente não retorna mais para aquele meio ambiente chamado que a gente tinha. No return, e a gente chegou a esse 1,5 graus agora. Né? Do ano passado para esse ano a gente não tem volta, não tem volta. Não tem volta em alguns setores. Como se fosse um entupimento de uma válvula mitral e que você não consegue mais tirar esse entupimento. Você vai ter que fazer um cateterismo, uma cirurgia, uma intervenção. Então, por exemplo, bancos de corais pelo mundo afora estão morrendo já pelo aquecimento global. Determinados tipos de vida, né, quando você altera
né, você mata esse tipo de vida muito sensível. Ou então acontece ao contrário, né, quando você, por exemplo, na Europa, né, que está havendo um aumento de temperatura, né, quando há um aumento de temperatura, alguns organismos migram para lagos mais frios. Agora tem outros organismos que gostam daquele calorzinho e que vão, né, tomar conta daquele novo meio ambiente. Por exemplo, o mosquito. O mosquito, em climas temperados muito frios, ele não se prolifera, né? Não tem esse problema de mosquito. Agora, quando começa a fazer 40 graus em Paris, ou em Bonn, ou em Berlim, daqui a pouco o mosquito está lá. Então, a migração, a morte. Então, essa mudança toda muda com toda a base em que foi construída a nossa sociedade, né? E a gente não pode mais continuar dessa forma, porque a gente criou uma sistemática que foi muito falada também lá na Cianf, na quinta-feira, que é da economia linear. Não sei se vocês entendem o que é a economia linear. Economia linear é aquela que eu produzo, consumo e jogo fora. Produzo, consumo e jogo fora. E o fora não existe. Aliás, a Ana Moreira vai estar aqui hoje falando de compostagem, né? Então, o fora não existe. Quando você diz, eu joguei fora, que fora é esse? Você jogou no planeta. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma praga dos plásticos. Você tem microplástico hoje em sangue de bebê. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalo comercial. Sabe o que me lembrei agora? Da música do Roberto Carlos, das Baleias. Não é possível que você suporte a barra. Lembra disso? Lembro, com certeza. Né? Isso ele compôs há 30 anos, há 35, 40 anos. Quando começava a se falar nessa história. Na preservação ambiental das baleias. Lá atrás a gente falava isso, exatamente nessa época das baleias, porque a gente olhava lá para frente e dizia assim, olha, isso pode vir a acontecer. Agora, nós estamos na hora que está acontecendo. É isso aí. E o Da Vida Show está acontecendo agora, toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, repetindo quarta, quinta, sexta e sábado aqui na TV Zon. Intervalo comercial rapidamente, a gente volta já já. Homem de bom gosto veste Omni VIP. Leves? Na Omni tem. Lacoste? Na Omni tem. Elos? Na Omni tem. Aramis? Na Omni tem. Reserva? Na Omni tem. Richards? Na Omni tem. Ternos e blazers? Na Omni tem. Vá conferir a loja mais moderna da cidade. Omni VIP, ao lado da Hanner Calçados, Nova Friburgo. Você sabe que pode confiar. Laboratório Intermed é o melhor pra te entregar. Laudos rápidos, experiência. Você se encanta com o atendimento. Competentes profissionais e os melhores equipamentos. Vem, Laboratório Intermed. Laboratórios Intermed, Ernesto Brasílio, 71 Centro. Telefone 998590909. Já estamos de volta com o professor Fernando Cavalcante, geógrafo, especialista em engenharia ambiental. O assunto agora é a secretária de governo Marina, que foi ao Senado prestar esclarecimento a respeito do meio ambiente, foi achincalhada, debocharam da pessoa. O que você pensa disso tudo? O que você pensou da atitude daqueles senadores? Sem querer entrar no mérito político, mas do respeito ao cidadão. Olha só, se um senador é um parlamentar da casa mais alta da República Brasileira, que é o Senado, ele não tem compostura, educação, conhecimento para estar lá e faz aquele desrespeito, né, a Marina Silva, imagina o que ele faz lá na terra dele. Exatamente. Imagina qual é o comportamento desse sujeito na terra dele. O comportamento de coronel, como sempre foi, né? Exatamente. O que eles estão querendo fazer é um absurdo, desmontar o sistema de licenciamento ambiental no Brasil. O sistema de licenciamento ambiental no Brasil é muito bom, muito bem estabelecido, agora cheio de problemas que a gente tem que fazer o quê? Aprimorar esse sistema de licenciamento ambiental e não reduzir ou praticamente eliminar. Você sabe que nesse projeto de lei deles, eles dão 1 ano para você fazer um estudo ambiental. Se em 1 ano você não acabar,
A licença está dada. Isso que eu ia falar, tem a autolicença agora. E tem para outros empreendimentos, você entra na internet e diz assim, eu concordo, pronto. Não, eu tô de acordo, isso. Tudo que pediram aí eu tenho aqui. Acabou. Isso. Aí eu queria levantar uma questão para você. Não sei se você conhece o maior desastre ambiental urbano do planeta. Qual é o maior desastre ambiental urbano? Qual foi o maior? Em Maceió. Vários bairros, cerca de 5 a 6 bairros de Maceió, que estão afundando por causa de uma mineração que recebeu licenciamento ambiental para fazer mineração debaixo das casas. E essa mineração, ela desestabilizou o terreno que fica ao lado de uma área de foz de rio, perto do mar. Entrou em erosão? Entrou em erosão e o bairro afundou. São mais de 60 mil pessoas que tiveram que sair dali, entendendo? Perto de 20 mil residências. E isso tinha licenciamento ambiental. Tinha licenciamento ambiental. Imagina, se tem licenciamento ambiental e acontece isso... Agora você imagina se não tem. Ou então com autolicenciamento, né? É a mesma coisa que isso é tão absurdo. Essa coisa do autolicenciamento, eu falei disso aí no rádio semana passada. Quer dizer, eu falo assim, eu estou apto, eu estou respeitando todas as normas aqui. Eu assino e pronto, tá tudo certo. Isso é um absurdo a nível diplomático. Sim. Porque isso se dá a menos de 6 meses da COP30 em Belém. Certo, Então é como se o Senado Federal desse uma banana para a COP30, dizendo, eu não estou nem aí para vocês podem vir aqui discutir o que vocês quiserem, mas aqui no Brasil nós queremos desmontar essa porcariada toda de licenciamento ambiental. Né? E isso é muito complicado, porque, por exemplo, tem algumas empresas do agronegócio, vamos pegar o agronegócio, que elas são agroexportadoras. Né? O Brasil é o maior exportador de comida hoje do mundo. De grãos, primeiro exportador de grãos do mundo. O tarifaço, então, do Trump nos ajudou a vender mais para a China. A vender mais. Mas para você vender mais para a China ou para a Europa, você tem que ter os princípios do ESG. Senão não vende. Então, outro dia eu tive com um profissional que foi fazer o ESG de um polo sucro-alcooleiro em Goiás, que produz açúcar e álcool. Para isso ele tem plantações infinitas de cana-de-açúcar. E que ele não vai conseguir vender essa cana-de-açúcar para a União Europeia se ele não tiver o ESG. Aí os parlamentares brasileiros, os senadores brasileiros que têm titica na cabeça, querem desmontar o licenciamento ambiental, mas se esse produtor sucro-alcooleiro ele quiser exportar para a Europa, ele vai ter que fazer o ESG, mas com mais seriedade até do que seria um licenciamento ambiental. Senão não vende. Então, quer dizer, os senadores, eles não têm nenhuma percepção global da economia. A economia exige isso hoje. O Brasil, para continuar... Você teve o problema agora da gripe aviária. Né? Você viu que na mesma hora que a gente teve a gripe aviária, num ponto do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, só num pontinho do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né, o mundo todo já parou de comprar o nosso frango, o ovo e os derivados. Eu fico pensando também, professor, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu fico pensando também que há muita manipulação nesse mercado para você favorecer aquele ou esse país. Ali, ó, tá com a gripe aviária, aqui tá com o rebanho está comprometido. Eu não sei se isso aí é baseado só na ciência, realmente acontece a gripe aviária, existe ou se isso aí é para favorecer o outro mercado de outro país. Tudo ao mesmo tempo. Não existe isso ou aquilo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Para prejudicar em fases, né? Você imagina o seguinte, Davi Rangel, que você é produtor de galinha em Portugal. Então, quando você ouve a notícia da gripe aviária no Brasil, você vai ficar feliz. Verdade. Mesmo que o seu frango lá produzido em Portugal seja mais caro do que o frango produzido no Brasil. Opa, tem uma gripe aviária. Então, quer dizer, o produtor de aves na Europa, de uma certa forma, ele quer que imponha muitas barreiras ao frango brasileiro para valorizar o produto dele. E uma das barreiras pode ser o ESG, voltei ao assunto. Uma da barreira, não. A barreira principal é a questão ambiental. Porque eles também... É uma questão de saúde. Né? Eles querem ter certeza que vão consumir aquela carne lá daquela grande empresa que a gente tem aqui no Brasil, a JBS. Eles querem ter aquela picanha, mas essa picanha tem que ter qualidade. O frango tem que ter qualidade. Os ovos têm que ter qualidade. A gente não pode exportar doença. Né? Então, eles têm muita preocupação com isso.
E tem preocupação também que todo esse agro brasileiro, ele não seja um agro que destrói, por exemplo, a floresta amazônica. Certo, então, hoje em dia, para você comprar carne, a JBS está tendo que atestar que aquele gado não saiu do arco em volta ali da Amazônia. Muito bem, vamos para a rua, da Vida Show nas ruas com a Denise Peixoto. Vamos saber o que o povo pensa a respeito da preservação ambiental. Vamos lá? Olá, vocês que nos assistem, Davi Rangel. Olha, falando de água, falando de meio ambiente, eu estou aqui, ó, no Rio Bengalas, na nossa cidade. Quando chove, que a gente vê tanta água, né? O rio enche, a gente fica desesperado. Meu Deus, de onde é que vem tanta água? Mas eu fui fazer uma pesquisa breve em relação à água no planeta. E eu fiquei sabendo, né, muito superficialmente, que 97% da água do planeta é salgada. 3% que sobra é água doce, porém, não são esses 3% que são próprios para o consumo. Menos de 1%, Davi, é que é próprio para consumo. Então, meu Deus, vamos saber o que as pessoas pensam em relação à preservação à natureza, em relação ao meio ambiente. O que a gente pode fazer para tomar conta do nosso planeta, Davi? Ajudar, assim, em termos de separar o lixo, as coisas. Isso eu já faço em casa. Que eu moro aqui no bairro de Pericê. Aí isso aí eu já ajudo já o meio ambiente. Não espalho lixo no lugar errado. O lixo é coletado lá na minha casa mesmo. E a gente divide, essa lixo é lixo e plástico é plástico. E garrafa, essas coisas assim, a gente separa. Diana, o que você faz com o seu lixo? Meu lixo eu boto com o dia do garimpeiro passar. E você sabe para onde eles levam o lixo? Isso eu não sei te dizer, não. Bom, o que mais me preocupa hoje na verdade, são as futuras gerações, porque se o nosso planeta já está assim, falando em questão global, né? Eu imagino como vai estar daqui a alguns anos, porque eu vejo que pouca gente se preocupa com esse tema, é um tema muito importante. E a gente pode ver pelos nossos rios, pelas nossas florestas, está tudo muito acabado. A gente precisa ter uma preocupação muito maior com isso. E eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que isso é a minha maior preocupação, não ver preocupação. Acho que é isso. Você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de perguntar para os nossos governantes ou para os especialistas na área? Sim, com certeza. Bom, se por algum acaso tivesse alguma proposta que pudesse ser não só feita por eles, mas pela população inteira, alguma proposta que pudesse ajudar a gente e eles unidos a ajudar mais o nosso meio ambiente, mais Friburgo, tudo assim. Acho que é essa a pergunta melhor para se fazer. Obrigado a todo mundo que está participando da Vida Show na TV, nas ruas da cidade. Obrigado, Denise Peixoto. Professor Fernando Cavalcante com a gente aqui, o primeiro entrevistado da noite de hoje. Professor, a Maria Eduarda perguntou, você tem alguma ideia aí para a preservação ambiental da nossa cidade? O que você poderia colocar de imediato? Olha, é interessante que a Maria Eduarda faz parte de uma geração, a geração Z. Jovenzinha. Que tem 23, essa exigência, Eles estão até dando problema no mercado de trabalho, porque eles entram no mercado de trabalho com essa percepção. Com a percepção do que a gente vai fazer de bom para a construção do nosso futuro. Porque é uma geração que nasceu com sombras em relação ao futuro, com um nevoeiro em relação ao futuro. E você viu o que ela falou? A minha preocupação é com a não preocupação das autoridades. Isso, exatamente. Nós estamos falando aqui agora. E essa preocupação dela é geracional, é da geração dela. Agora, a resposta, o João Batista deu, o primeiro entrevistado, que ele separa o lixo. Seletiva. Exato, que é a economia circular. Tem gente que diz que a transição energética vai acabar com o problema de aquecimento global. E a nossa segunda entrevistada não sabe para onde vai o lixo, né? Não vai acabar. O que vai acabar realmente com o aquecimento global é a economia circular. Pensa uma coisa, Davi, uma fábrica de garrafa PET é uma fábrica de lixo. Né? Você tem todo um processo, desde o petróleo até fabricar a garrafa PET. Depois você enche ela com líquido, coloca lá no bar ou no supermercado, eu vou lá, compro, bebo, jogo fora. Né? Ela não fica comigo 5 minutos. Ou o saco plástico do supermercado, né? Você vai, faz compra, põe tudo no carro ou leva para casa no ônibus, chega em casa, você pega aquele saco plástico todo, joga fora. Então isso não vai dar certo, cara.
Isso não vai dar certo. Tem aquilo que a gente falou ainda agora, você já encontra microplástico no sangue da gente, no sangue de bebês. Então, a questão da economia circular é a questão mais importante. Por quê? Porque o seu João Batista, ele entende e pode participar, aquela coisa, como é que eu posso participar? Então o poder público pode mobilizar as pessoas nas coisas mais simples, como a geração de lixo. Se eu tenho uma coleta seletiva, se eu tenho uma cooperativa de catadores ou catadores e recicladores que pegam esse lixo e destinam ele à reciclagem, e esse material vai compor novamente o sistema produtivo, como acontece na compostagem, que a Ana Moreira vai falar aqui, né? A gente gera cascas de legumes, de frutas, etc. e tal. Isso, se você compostar, isso volta para o sistema produtivo como adubo. Então, esse retorno, a economia circular, na realidade, vamos dizer assim, o ponto fundamental para você encarar o problema das mudanças climáticas. Por quê? Porque a economia circular começa com essa ação do João Batista, do cidadão, separando o lixo para reciclagem. Bacana, bacana. Aliás, essa coisa do circular, o próprio símbolo da reciclagem são aquele triângulo de setinhas, isso, né? Que tudo isso pode ser reaproveitado. Exatamente. Professor Fernando, muito obrigado por sua valorosa colaboração aqui no nosso Da Vida Show na TV. Espero contar com a sua participação em outras oportunidades. Com certeza. Seja bem-vindo sempre. Ótimo. Viu? Adorei estar aqui contigo. Então tá certo. Um grande abraço. A gente vai agora falar com Clarissa Bacchini a respeito de fisioterapia no quadro Viva a Vida com Saúde. Depois tem imagens do Marcos Paulo Júnior e a gente volta com a segunda entrevista da noite de hoje, que é exatamente a Andréa Duque Estrada, é secretária municipal de Meio Ambiente. Até já, até já. Boa noite, Davi, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está ligado na TV Zoom. Então, hoje eu vou falar de um assunto que as pessoas me perguntam bastante. As diferenças e as semelhanças entre artrite e artrose. Me diz aí, Davi, você sabe as diferenças e as semelhanças entre artrite e artrose? As duas, tanto a artrite quanto a artrose, são patologias que acometem nossas articulações. Elas geram vermelhidão local e geram incapacidade de movimento. Por isso que as pessoas confundem bastante. A artrite, ela é uma doença de uma evolução mais rápida, enquanto a artrose é uma doença degenerativa. Então a evolução é mais lenta. A artrite acomete pessoas de qualquer idade. Até crianças podem ter artrite, enquanto a artrose, por ser uma doença degenerativa, acomete principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas. Deu para ajudar um pouquinho, Davi? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Já estamos de volta com o Da Vida Show na TV. Tivemos uma conversa bacana. Se você perdeu a primeira entrevista de hoje, tá lá no YouTube, tá guardadinho lá. tvzoom.com.br tá guardado também. Foi com o professor Fernando Cavalcante, geógrafo, especialista em engenharia ambiental. Agora nós vamos conversar com o Matheus Marlisson, que é cientista político, internacionalista, empreendedor cívico com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento sustentável, políticas climáticas, gestão pública. Ô Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, participar do Da Vida Show na TV. Tá tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Como é a sua atividade? Explica para o nosso público como é que é exatamente a sua atividade. Cientista político, a gente sabe agora, desenvolvimento sustentável, experiência. Como é que você se vê na sociedade do ponto de vista profissional? Eu presto consultorias internacionais e agora muito mais focado no Brasil em desenvolvimento sustentável e financiamento climático. Financiamento climático. Exatamente. O que é o financiamento climático? É uma maneira de pensar nas soluções, na integração das soluções financeiras e de política pública, econômicas, para o maior desafio desse século, que é a mudança do clima. Ou seja, como é que as cidades podem se adaptar
como que as empresas devem estar se adaptando à agenda de desenvolvimento sustentável, mas também trabalho muito com educação climática, que é a diferenciação, né, trazer a diferença da discussão de como a educação ambiental e a educação climática afetam, de alguma maneira ou outra, a vida das pessoas. A educação ambiental, contato do homem com a natureza, o homem entendendo os processos naturais, né, os recursos hídricos, as florestas. Educação climática é sobre o desafio dessa mudança do clima. Como que a mudança do clima vai afetar a economia, a sociedade, a política. Ou seja... Então, vamos repetir para contextualizar. Então, educação ambiental é uma coisa e educação climática é outra. As duas se complementam. Se complementam, mas são temas distintos. São temas distintos. E a educação ambiental... Para chegar na educação climática, você tem que ter a educação ambiental. Sim, sim. Mas a climática é o que afeta o seu dia a dia. A tua conta de luz, a tua política, a sociedade, que é o que vai estar enfrentando esse desafio gigantesco. E a política e a economia e o corporativismo têm que estar preparados para lidar com esse novo desafio, não novo, na verdade, esse desafio crescente, que é a mudança do clima. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Fernando Cavalcante, que vou fazer para a Ana Moreira também. Por que as autoridades se preocupam tão pouco com a questão ambiental? Por que o povo, em geral, também tem como se fosse uma ficção essa coisa da preservação ambiental? Não acham que realmente nós vamos colapsar daqui a 50 anos? Eu acho que, na verdade, é uma maneira de como as pessoas aprenderam a pensar a sociedade. Né? Elas pensam de forma, primeiro, individualista, né? Não necessariamente coletivista, egoísta. Tem um pensamento também sobre como a sociedade se desenvolveu a partir de uma perspectiva do capital, ou seja, crescer, lucrar e explorar é melhor do que cooperar, até mesmo para fazê-lo, né? Até mesmo para você ter um capitalismo que funcione, você tem que ter cooperativismo, você tem que ter colaboração. Mas para enfrentar a mudança do clima, na verdade, para trabalhar no mundo sustentável, você não faz de maneira individual. É impossível. Inclusive, o meio ambiente nos ensina isso de maneira muito clara. Sem cooperação, sem colaboração, sem integração, você, na verdade, vive o colapso. E é isso, né? A falta de contato do homem com a natureza, que é a educação ambiental, é o que nos levou à crise climática. Agora, para enfrentar a crise climática, a gente tem que repensar a maneira que a gente construi a sociedade. Isso afeta diretamente Nova Friburgo, a região serrana do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. O professor Fernando Cavalcante, quando saiu daqui agora há pouco, você encontrou ele aqui também, né? Gente, o Matheus Marlisson é nascido em Friburgo, nasceu aqui em Friburgo, até os 18 anos morava aqui no Cordoeira e saiu do Cordoeira para o mundo, né? Para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Europa em geral. Essa coisa de COP29, COP28, isso é muito blá 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 e pouca atitude. Concorda ou discorda? Discordo, obviamente, né? Na verdade, eu acho que Nova Friburgo tem que se reorientar e pensar novamente sobre sua própria identidade. Nós sofremos o maior desastre natural da história do Brasil. Vou até refazer isso, eu estou cada vez mais me educando, né? Desastre climático, porque de natural não tem nada. É climático porque foi uma decisão da sociedade no seu modo de fazer desenvolvimento. E desde 2011, quem foi que se mobilizou para reconstruir essa cidade? Foi a sociedade. Os nossos políticos falharam em muitas coisas, as administrações que aqui passaram tiveram problemas gigantescos de pensar meio ambiente e sociedade. Assim, só um parênteses pequenininho, assim como foi na minha rua, que eu morei na Noronha Torrezão, em Niterói, o Morro do Bumba, que eu fui o primeiro a chegar para tirar vítimas do Morro do Bumba. Eu tinha na época uma blazer, coloquei várias pessoas vivas e mortas na minha blazer para levar até o Hospital Antônio Pedro, para socorrer, e ele foi construído em cima de um aterro sanitário. Caramba. Ali em cima de um lixão. O Morro do Bumba, né? É mais ou menos o que você está falando, né? As pessoas são causadoras dos seus desastres. Exatamente, é isso que eu... Na verdade, o pontapé da minha mudança de sair do Brasil foi exatamente isso, assim. Quando eu tenho, lá em 2011, eu vejo esse desastre climático e penso que ninguém está agindo, ninguém está atuando. Então a gente cria lá no Cordoeira, junto da minha igreja, uma ONG para treinar e capacitar as pessoas sobre esse desafio. E foi isso que me abriu portas acadêmicas para poder estudar fora, né? Sou aluno de escola pública, sou, como eu digo, cria do Cordoeiro, mas... Estudou no Estadual Jamil Jaique, que eu também estudei. Sou formado no Jamil Jaique, com muito orgulho. E me formei em universidades fora, trabalho com organizações internacionais, hoje trabalho a nível nacional e internacional, mas sempre trazendo a perspectiva de que eu sou de Friburgo. Eu sou muito orgulhoso de Nova Friburgo. Não tem como analisar o macro se você não consegue ver o quintal da sua casa, né? Que a gente chama de local também, né? Você pega a perspectiva global e traz para o local. Em Nova Friburgo, essa cidade que sofreu o maior desastre climático da história do Brasil, é uma cidade que passa por desafios gigantescos, até mesmo no contexto que você pensa em industrialização, você pensa a modernização,
e a própria globalização, porque a cidade ela sofre, dentro desses contextos, um processo de pressão social. Então o Friburgo tem necessita cada vez mais se atualizar com os desafios do mundo. A nossa juventude, e eu tenho falado com a juventude por aí, ela diz o seguinte, eu pergunto, quantos de vocês querem continuar em Friburgo? Ninguém levanta a mão. Quantos querem ir embora? Todo mundo levanta a mão. Eu fiz o processo reverso. Eu fui para fora e estou voltando porque eu acho que as soluções estão aqui. A gente tem a Mata Atlântica, a gente tem o Parque dos Três Picos, que é um dos lugares mais lindos desse Brasil. Verdade. A gente tem uma população super vencedora. Aliás, Friburgo nasceu perto do Parque dos Três Picos, né? Sim. A história diz isso aí, né? Nasceu ali naquelas imediações ali. É um povo resiliente. Então, voltando para essa perspectiva, as soluções têm vindo da sociedade. Os empresários que perderam tudo em 2011 reconstruíram sem qualquer auxílio da política. Né? As pessoas que foram afetadas diretamente nas suas casas, algumas delas, na verdade, são vítimas. Sim. Maior ainda, não só do desastre climático, mas das políticas públicas que foram realizadas a partir dele, ou seja, o Terra Nova, né? Comunidades afetadas diretamente por isso. Enfim, o que seria essa educação climática? Repensar isso. Repensar, por exemplo, a cidade. O que a cidade tem que ser? O que uma região pode oferecer como solução? Então eu acredito que a gente tem que repensar Nova Friburgo e repensar o fato de que essa cidade pode estar propondo para o mundo uma solução para o maior desafio planetário, para o maior desafio que a gente tem no próximo milênio. Até porque sofreu na pele, né? Porque foi uma das primeiras. Então, quando a gente vai, inclusive para pensar na perspectiva internacional, a Agência das Nações Unidas para Desenvolvimento, não para desenvolvimento, para redução dos desastres, começou também em 2011, lá no Japão. O Japão sofreu desastre climático depois da gente. Vamos ao intervalo comercial e eu volto já já com o nosso querido Matheus Marlisson. Já a gente volta. Homem de bom gosto veste Omni VIP. Leves? Na Omni tem. Lacoste? Na Omni tem. Elos? Na Omni tem. Aramis? Na Omni tem. Reserva? Na Omni tem. Richards? Na Omni tem. Ternos e blazers? Na Omni tem. Vá conferir a loja mais moderna da cidade. Omni VIP, ao lado da Hanner Calçados, Nova Friburgo. Você sabe que pode confiar. Laboratório Intermed é o melhor pra te entregar. Laudos rápidos, experiência. Você se encanta com o atendimento. Competentes profissionais e os melhores equipamentos. Vem, Laboratório Intermed. Laboratórios Intermed, Ernesto Brasílio, 71 Centro. Telefone 998590909. Legal. De volta com o Matheus Marlisson, contextualizando para vocês aqui. O Matheus aceitou esse nosso convite aqui e é um camarada que, de Friburgo para o mundo, vê de uma maneira macro a questão ambiental. E a gente tem muito prazer de recebê-lo aqui no Da Vida Show na TV. Recentemente serviu como conselheiro consultor em financiamento climático no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, em parceria com o governo britânico, por meio da UK Pact, a UK Partnering for Accelerated Climate Transitions, e atuou como assessor da trilha financeira do G20 do Ministério da Fazenda. Você trabalhou com a Marina, então? No ministério dela? Sim, trabalhei na administração da Marina Silva agora. Foi recente. Recente. Ô Matheus, qual é a solução? Ixi, não existe uma bala de prata. Não existe para a questão climática. Essa é a pergunta de $1 milhão. Um bilhão de árvores, né? Eu acho que a gente estava falando aqui agora, eu estou pensando em algo, né? A gente está falando de crise. Mas nas crises, você também traz soluções. Claro. É um momento para inovação, um momento para colaboração. Se for pensado com seriedade. E a questão climática e ambiental tem que ser pensada com seriedade porque afeta a nossa vida. A água que você bebe, a comida que você come, o ar que você respira, aquilo que você veste, aquilo que você faz para existir. Eu acho que pensando nessa questão da crise, a gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer com que Nova Friburgo seja uma líder na discussão climática, não nacional, mas também internacional. A gente tem uma característica internacional nessa cidade. Ela foi fundada, ela foi administrada por vários povos. A gente tem que utilizar isso ao nosso benefício. A segunda coisa, também para a região serrana, porque aqui a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem um dos biomas mais diversos do planeta. Mais importantes. Um dos mais importantes, se não o mais importante. E
o terceiro fator é também de propor, a partir dessa perspectiva, de quem sofreu um desastre climático, de quem tem uma perspectiva de construção global, Friburgo vem desse pensamento, e de uma cidade que pode ser referência. Então, acho que políticas públicas, inclusive, isso é uma cobrança que a sociedade friburguense tem que fazer. Né? Eu me preocupo muito com essa evasão da juventude, me preocupo muito com a insatisfação da terceira idade, eu me preocupo muito com a maneira com que a cidade está sendo pensada e a região serrana. E isso me entristece, mas também me faz pensar que ficar na inércia não vai fazer qualquer coisa. Ou nós agimos e agimos com compromisso, ou, de novo, teremos um problema. Então, é uma oportunidade para que a política friburguense se refaça, é uma oportunidade para que as empresas se engajem nesse desafio e nessa união, inclusive. Através de parcerias público-privadas, por exemplo? Cara, o financiamento climático é algo fantástico, porque, na verdade, você consegue captar recursos internacionais. Então, dentro da minha agenda, no que eu trabalho, eu converso com países do mundo inteiro, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, converso com corporações. Você propicia financiamento. Converso com corporações trazendo soluções. E é isso que o Friburgo precisa. O Friburgo precisa de conexões com o mundo, trazendo soluções para os desafios locais, que são também desafios globais. Isso é muito importante. Ou a cidade entra nessa discussão, e inclusive eu acho que a gente deveria estar lá na COP, e eu vou estar, de alguma forma, representando a cidade de certa forma também. Sim, e falando sobre cidades resilientes e cidades sustentáveis. Como que a gente pode construir? Só tem uma maneira de construir dessa forma. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Você falou de povo, vamos lá para o povo na rua, né? A Denise Peixoto está nas ruas da cidade, esteve nas ruas da cidade conversando com o povo a respeito da preservação ambiental. Vamos saber quem participa agora. Vamos lá. Duvaldo, vem cá. Olha, Davi, olha só quem está aqui. Olha, reconhece? Opa, tô na área. Gustavo, diz uma coisa. O que você pensa sobre o meio ambiente? O que você faz para preservar o meio ambiente? Eu faço a minha parte, né? Eu jogo lixo no chão, eu não me preocupo com o verde das árvores, eu não me preocupo com a atmosfera. Eu sou aquele cara que vive a vida como se não houvesse amanhã, porque ninguém se preocupou antes para deixar para mim, por que eu vou me preocupar para deixar para os outros? Perfeito. Esse é o pensamento daquele idiota, daquele cara que não pensa muito, né? A gente tem que preservar, jogar o lixo. Eu jogo o lixo no lixo da maneira mais correta que eu possa fazer. E me preocupo muito, apesar de ser um pouquinho, né? Mas um pouquinho que cada um de nós possamos fazer, a gente resolve. Que é cuidar do que Deus deu de presente pra gente. E só lembrando, a natureza, se quiser, acaba com esse mundo em 1 segundo. Quando a gente fala sobre o meio ambiente, as pessoas acham, meu Deus, não tem nada demais. Só que ninguém pensa que na maioria das vezes a gente acaba, assim, a gente mesmo acaba poluindo, né? Nada contra quem fuma, mas fumar, a pessoa joga binga de cigarro no chão, né? Às vezes joga um papel de bala, e isso é uma coisa que, assim, no futuro vai gerar muito problema pra gente. Hoje em dia já gera, imagina o futuro, né? E assim, eu até fico imaginando, porque ela só tem 3 meses. Imagina daqui quando ela tiver 2 anos, quando ela tiver a minha idade. Como é que vai ser o mundo pra ela? Né? E assim, uma coisa que você falou também, a gente não sabe onde que o lixeiro joga o lixo, se é de fato num lugar certo, se tem um lugar certo para isso, porque eu nunca ouvi falar de um lugar, tipo um lixão certo em Friburgo para descarte de lixo, né? Até na minha rua também é muito difícil, porque não tem uma lixeira. A lixeira que tem foi as pessoas do bairro que fez, né? Você passa na rua, é muito lixo, né? Muito lixo. Qual é o seu bairro? Teodoro. Muito obrigada. Nada. Olha, estamos falando sobre meio ambiente, tá? Tem muita diferença da época, da infância de vocês para o dia de hoje? A cobrança, sim, né? Bastante, né? Hoje as pessoas são mais preocupadas, cobram mais, né? Mais conscientes, né? A gente matava passarinho, hoje ninguém mata mais, né? Então, mudou muita coisa assim. Olha quem tá vindo aí, olha quem nós vamos entrevistar. Dá uma entrevista pra gente! Bom dia, qual é o seu nome? Sônia. Ô, Sônia, tô vendo que você tá com a sua bicicleta. Por que você gosta de andar de bicicleta? Porque a bicicleta tem lugar para guardar aquele lugar. E carro não tem. Então você acha que também a bicicleta polui menos que um carro? Claro, sem dúvida. Ô, Sônia, o que você faz com o seu lixo da sua casa? Bom, que eu levo da rua, eu ponho no lixo lá de casa, no lixo da rua. Mas você põe no lixo da rua o quê? Para o lixeiro recolher? O lixeiro levar, sem dúvida. Você não joga assim de qualquer maneira, não? Não, bora dar jeitinho lá. O que você acha que vai acontecer com o planeta daqui a 50 anos? Vai morrer todo mundo.
Muito obrigada, dona Sônia. Dona Sônia tá rindo, vai morrer todo mundo, kkkk, você vê, né? Obrigado, dona Sônia. É importante a posição da Stephanie, né? Ela dizendo que lá no bairro dela, a única preservação que existe foram os próprios moradores que construíram, né? É por isso que eu disse que as soluções têm vindo de baixo para cima, mas elas também têm que ser feitas de maneira horizontal. Né? A discussão do poder público com a população e como trazer maneiras de fazer com que a sociedade seja mais sustentável, mais eficiente, né? E esse é o futuro. O desafio climático está aqui para ficar e a gente tem que começar a construir maneiras de fazer o mundo ser diferente. Eu acho que a solução, a gente bota muita pressão na juventude e não faz uma reflexão sobre o que foi feito no passado, né? A gente tem que tomar cuidado com o negacionismo climático, a gente tem que tomar cuidado com as tecnologias disruptivas, com o declínio da democracia, a gente tem que tomar cuidado também com a maneira como as pessoas apresentam os fatos. E o fato é, a gente está no mundo em mudança e a juventude tem um papel muito especial, mas também reconhecer que as gerações passadas tiveram, os nossos líderes passados falharam e a gente tem a oportunidade agora de fazer diferente. Mas fazer diferente é agora, não é no futuro. O futuro é hoje e ele tem que ser pensado nos votos, tem que ser pensado na compra, tem que ser pensado na discussão, no livro que você lê, onde você fala e como você se posiciona. Então a Stephanie está de parabéns, porque sinceramente... Você falou do negacionismo, o negacionismo climático, a gente pode incluir isso também, o negacionismo das vacinas. Sim. É de uma burrice tão grande um líder, um presidente, um governador, negar que a vacina cura, negar que nós não estamos fazendo nada para a preservação ambiental. Isso é de uma burrice até política. Sim, mas as pessoas... Mesmo que ele não entenda nada, ele não pode negar, pelo menos não negar, que seria até uma maneira de gerir bem a política, para conseguir voto pelo menos, né? Os caras conseguem negar. Mas tem outro problema. Eles têm um público também que acredita neles, né? Ou são financiados para esse motivo, né? Eles são financiados para isso. Ou ganham dinheiro para isso. Mas eu acho que, na verdade, mais do que presidente ou governador, tem que falar de prefeito. Sim. Porque são as cidades onde as pessoas vivem. Em Nova Friburgo, no seu sistema de saúde, você está falando de negacionismo climático, de vacina, a gente tem um dos piores sistemas de saúde do Estado. Vamos falar sobre meio ambiente, é uma cobrança que as pessoas têm que fazer. Qual é o trabalho efetivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente? E ela está fazendo o seu papel no sentido de educação ambiental, educação climática, conscientização e informação, na verdade, educar e agregar, universalizar conhecimento em relação ao assunto. Então, acho que as pessoas pensam muito no sentido macro, e a gente está falando aqui, eu sou internacionalista, né? A gente fala no sentido macro, mas o macro só é construído quando o pequeno... Quando é observado o micro. Ou seja, a solução está na cidade, a solução está na região, a solução está aqui com a gente. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, ter participado desse tema especial, né, o tema do meio ambiente, que é um tema muito importante, a meu ver e ao ver de muitas pessoas. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Eu quero dizer para o nosso espectador, o nosso telespectador, as pessoas que estão vendo agora essa edição inédita, que a secretária municipal de meio ambiente, ela foi convidada para participar do programa. Infelizmente, em cima da hora ela passou mal, passou mal, já está bem, graças a Deus, mas passou mal e não pôde estar aqui a secretária Andréia Duque Estrada. Andréia, tudo de bom para você, tá? Deus te abençoe, que você estime suas melhoras aí. Bom, agora a gente vai chamar o quadro da... Cláudia Quintanilha? Denise? Então, Cláudia Quintanilha, psicóloga Cláudia Quintanilha, falando a respeito dos medicamentos e o tabu que existe em torno dos medicamentos. Você sabe que a gente tem as entrevistas aqui e nós temos os quadros também que necessariamente, podem não necessariamente tocar no mesmo assunto de que nós estamos tocando aqui, até para ficar mais diversificado. Vamos lá? A gente vai e volta. Meu nome é Cláudia Quintanilha, sou psicóloga clínica e agradeço de contribuir mais uma vez com vocês. Hoje eu vim falar sobre as medicações psiquiátricas. Mas antes de falar sobre medicação, eu gostaria de falar desses sintomas, né? O que leva as pessoas a buscar essas medicações e às vezes até fazer uso delas. Nós temos que pontuar que não é tão simples assim. Quando temos uma dor num braço, procuramos um especialista nisso, um ortopedista. Ele vai nos medicar, vai tirar aquela dor no momento e vai fazer um tratamento. Às vezes inflamatório ou não. Pode ser curto ou longo. Com a parte psiquiátrica, isso é mais complexo, porque temos várias opções de diagnósticos dentro de alguns sintomas que podem ser breves ou diários, né, ou por longo tempo. O que eu quero dizer? O que leva as pessoas a tomarem medicação psiquiátrica? São sintomas mais sérios, como trauma, dor,
física e psicológica, porque a dor psicológica também, às vezes, está ligada a uma psicossomática, né? Esse corpo está sentindo de alguma forma. E, principalmente, os sintomas de ansiedade, pânico ou depressão. Esses são os sintomas muito importantes e muito comuns hoje em dia. As pessoas estão se medicando e, às vezes, se medicam porque outros colegas e, às vezes, famílias têm essas medicações em casa, têm acesso livre a essas medicações. Só que isso é um perigo. Não podemos usar a medicação de outras pessoas, apesar de achar que os sintomas são parecidos. Não, não são. Cada caso é um caso. Então, você precisa de um psicólogo para ter essa avaliação. Esse psicólogo tem que encaminhar você para um psiquiatra, talvez até um neurologista, dependendo da idade, dependendo do quadro clínico. É importante que a gente tenha uma compreensão do quadro psíquico de uma forma muito mais ampla do que uma dor no braço ou uma dor no estômago. Então, por favor, não deixem de se cuidar, não usem medicações porque está na moda e porque aquilo vai trazer somente um alívio imediato. É um contexto muito maior que vai ser por longo prazo, mas você vai ter um investimento na sua saúde mental. Obrigado e espero ter contribuído com vocês. Obrigado, doutora Cláudia Quintanilha, psicóloga. Obrigado, um abraço para vocês aí, tudo de bom. Mais uma vez, Matheus, obrigado pela sua presença. Espalha pelo mundo que você é friburguense, por favor, tá? Não, meu mundo é Friburgo. Então, hoje tá meu mundo é Friburgo. Passo mais tempo aqui, passo tempo em Friburgo e Brasília, então focado em reconstruir nossa cidade. Você tem um Instagram para as pessoas fazerem contato? Como é que é o negócio? Sim, não, meu nome e sobrenome, @Matheus com H, Marlisson, M-A-R-L-I-S-S-O-N. Como se fala? M-A-R-L-I-S-S-O-N. Exatamente. Né? Então tá bom. Obrigado aí pela presença. Gente, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos às imagens de Marcos Paulo Júnior. Imagens aéreas aí de drone da nossa bela cidade de Nova Friburgo. A gente volta já já com mais uma entrevista. Estamos de volta com o nosso Da Vida Show na TV. Muito obrigado a você que nos assiste toda terça-feira, de 8 às 9 da noite. A você que vai lá no site da TV Zoom, tvzoom.com.br, no nosso site davidashow.com.br, no YouTube, enfim, você que procura aí Da Vida Show na TV para assistir novamente, mesmo que não assista ao programa inédito, muito obrigado. Obrigado também aos nossos patrocinadores, obrigado à Prefeitura de Maricá, através do secretário de Turismo, José Alexandre, né? Obrigado ao pessoal dos laboratórios Intermed, ao Ronaldinho, ao seu Eurico, obrigado ao Neif Vermelinger, da OmniVip e outros mais que virão com certeza. Obrigado de verdade por apoiarem a nossa iniciativa de tentar colocar um pouquinho do rádio na TV, né? Não é exatamente o rádio na TV, mas ao andamento a gente procura dar da mesma forma. Tanto é que eu trouxe aqui uma ouvinte do Da Vida Show no rádio para participar do tema Meio Ambiente hoje. Que bobagem a minha, né? Eu vou conversar com Ana Moreira, professora da UERJ, engenheira química, doutora em polímeros. Ana Moreira, tudo bem, querida? Tudo ótimo, Davi. Pô, que prazer receber você aqui. Você ouve mesmo o programa, né? Escuto. Na rádio, né? Toda manhã. Eu sabia que tinha alguém escutando, é você. Tá Sou vendo? eu. Tá vendo? Com ela, a Ana Clara, são alunos de engenharia da computação, e o Arthur também, não é isso mesmo? Seja bem-vinda, Ana Clara. Muito obrigada. Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigado. Isso. Ô, Ana Moreira, fala um pouco pra gente do Ecoeduca, sustentabilidade e meio ambiente, quais são os seus projetos, o que você tem na UERJ, que você pode... A câmera de vocês, essa aqui, quando quiserem falar para o público e comigo, você pode falar direto aqui, tá bom? Fala pra gente um pouco do projeto de vocês na UERJ. Claro, é um prazer. Atualmente a gente está com 2 projetos de extensão, que são projetos que a UERJ produz justamente para atender demandas da sociedade. E um deles é o Ecoeduca, que faz exatamente educação ambiental em escolas ou fora de escolas. Então a gente realmente segue, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, que o nosso interesse é que o aluno ou as pessoas sejam protagonistas de ações ambientais. E o outro projeto é o Ecoponto, que fala de resíduos. Então, a gente na UERJ consegue disponibilizar alguns coletores para que
a sociedade consiga fazer a coleta seletiva. E deve ser um grande barato poder trabalhar com preservação ambiental. Quer dizer, você trabalha naquilo que você ama, no que você gosta. Que você é especialista em polímeros, quer dizer, na reciclagem dos plásticos. Reciclagem. É isso mesmo? É bom isso, né? É ótimo, porque na verdade eu já trabalhei 10 anos produzindo plástico e agora eu já compensei 11 anos trabalhando na reciclagem. Então você trabalhou 10 anos produzindo plástico? Antes de vir para a UERJ eu era da iniciativa privada e numa indústria de plástico. Que interessante. Aí lá você percebeu que podia reciclar, que tinha condições de reciclar ou não? Na verdade a reciclagem ela já é muito antiga, né? Mas como eu era funcionária de uma empresa que produzia plástico, e na época ainda, 10 anos, na verdade 20 anos atrás, não se tinha tanta informação como a gente tem hoje, não era interesse da empresa trabalhar a reciclagem, mas era minha vontade, porque eu sabia que era necessário, já sabia disso. E você é mestra na UERJ há quanto tempo? Na UERJ eu estou há 11 anos. 11 anos na UERJ. 11 anos. Legal, que bacana. Os cabelos brancos são porque eu não sou tão novinha assim. Não, o cabelo branco é porque você não pinta cabelo, que eu acho que é um grande barato. Isso eu acho um grande barato, não pintar cabelo. Né? E assumir a careca, por exemplo, é outro detalhe também. A barba branca, isso é muito legal. O natural, gente, afinal claro. de contas, natureza, natural. O pessoal deve estar bravo com a gente agora, o pessoal que pinta cabelo agora, pinta cavanhaque, deve estar bravo com a gente agora, né? Eu sou adepta da livre escolha. Da livre Cada um escolhe aquele que quer, né? Claro, assim como a natureza. É isso mesmo. Então, a gente tem que associar os hábitos no dia a dia com aquilo que a gente acredita. Uma comparação que eu vou fazer aqui agora, uma copa de árvore, quando é branquinha, é sinal que é mata nativa. exatamente. Não é isso mesmo? Deve ser, eu não sou bióloga, não. Mas sempre me disseram isso, que quando você olha na serra, uma copa de árvore, e tem poucas, né? Quando fica branquinha, porque é mata nativa ainda, não foi cortada. Viu? E são poucas, são muito poucas. Ana Clara, o que você busca nesse estudo? O que você idealiza para o teu futuro, para o futuro do país? Fala pra gente que o tema é meio ambiente. Eu estou até a caráter hoje, não é verdade? Fala pra gente. Então, o nosso objetivo é alcançar mais pessoas interessadas, né? A gente faz oficinas para poder alcançar mais público. E com isso, elas são as crianças, né, que o Ecoeduca alcança, elas ficam mais inteiradas diante de jogos. E o meu objetivo é o alcance, para que a gente alcance mais pessoas. Então vocês fazem de maneira lúdica com as crianças a compreensão do meio ambiente. Sim, né? E com uma forma mais clara, através de oficinas, na internet e presencialmente. Você tem que idade? Eu tenho 21 anos. E o Arthur tem que idade? Arthur, fala comigo. Eu tenho 19. 19 anos. E você, Arthur? Você também participa desse projeto com as crianças ou a tua atividade é outra? Como é que é? Sim, eu também participo desse projeto com as crianças e, sinceramente, eu tô gostando bastante porque a gente faz parte do Ecoeduca. Já tem 1 ano e meio, já se passaram bastante tempo nessa caminhada. Sim. E a gente acha muito legal a gente poder influenciar o desenvolvimento dessas crianças. Porque todo mundo, durante a fase de desenvolvimento educacional, precisa ter esse contato com a educação ambiental. É uma coisa que a gente precisa levar para a vida inteira. E é isso que a gente consegue perceber nessas crianças. É uma semente que a gente tenta plantar neles para que elas possam levar isso para a vida inteira e também compartilhar isso com os outros. Qual é a tua idade, repete? Eu tenho 19. Então é a geração Z que o pessoal falou que não tem interesse em nada, professora? Essa aí, tá vendo? O pessoal fala, não pode generalizar, não é verdade? Não pode, Tem não pode gente da geração Z que está interessada sim. Nós tivemos agora no primeiro bloco com o professor Fernando Cavalcante, uma participação da rua de uma menina de 22, 23 anos. Ela falou que eu estou preocupada com a falta de preocupação das autoridades com o meio ambiente. Aí ela tá certíssima. Tá certíssima, né? Tá. É preocupante mesmo. É preocupante. Porque o que a gente vê, às vezes, é esse descaso. Legislação existe, a legislação nacional, antes da PL da devastação, a legislação ambiental ela é riquíssima no Brasil. Infelizmente, não é de conhecimento de todo cidadão, né? Mas a gente tem. Então, por exemplo, falando de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi implementada pela Lei 12.305 de 2010. E foi regulamentada
surgindo, então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos em 2022. Você vê a defasagem do tempo, né? Certo. Demora, mas ela vem. Então, a gente está sob essa regulamentação nacional. A gente tem alguns estados que já desmembraram para o nível estadual, então a gente tem os planos, né, definidos. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele tem o plano até anterior à lei federal. E, infelizmente, o município ainda não tem. Então, o que regulamenta, quem faz o quê, como gerencia esse resíduo, né? As pessoas às vezes nem sabem, né? Eu costumo dizer na sala de aula, é o saquinho mágico do lixo. Você bota na sua porta e ele some. Um aluno até falou assim, existe a fada do dente, existe a fada do lixo. Não é bem assim, né? Na verdade, tem um caminho, tem alguém que está cuidando disso. E o lixeiro passa 9 da noite, o pessoal bota o lixo 10h30 da manhã na rua. Então, porque na verdade as pessoas só querem se desfazer daquilo, não querem mais. E aí, a gente, com a oportunidade da Semana do Meio Ambiente, a UERJ está realizando atividades desde o dia 2 até hoje. E aqui na unidade de Nova Friburgo, a gente realizou ontem uma oficina de compostagem. Justamente para que a gente pudesse trazer para o alcance de todos, como parte de uma educação ambiental também, e aí para adultos, né? Não são nem para... A gente faz atividades com crianças, com jovens e com adultos. E aí a gente trouxe para quê? Porque metade do lixo domiciliar, ele é feito de resíduo orgânico. E esse resíduo orgânico levado para um aterro sanitário, que está correto, é previsto pela lei, mas ele lá no aterro sanitário, ele vai gerar chorume e vai gerar gás de efeito estufa. Então, o que a gente pode fazer melhor? A melhor forma de gerenciar um resíduo orgânico... É a compostagem. É a compostagem. Explica para o nosso público, a gente até sabe aqui, o que é a compostagem. Eu falo tão naturalmente que... Eu gosto de fazer essa voz do povo, né? essa pergunta que o popular faria, né, para você. O que é a compostagem? É importante. É a reciclagem do resíduo orgânico. E como que ela é feita? As pessoas de antigamente já tentavam resolver esse resíduo, principalmente da zona rural. Então, dá para os animais, né, os restos de comida, ou então enterra. Só que você enterrar um resíduo orgânico, você está deixando ele sem oxigênio. E ele vai fazer o mesmo papel do aterro sanitário, que também vai ficar sem oxigênio. Então, não é o melhor processo. O melhor processo é você fazer a compostagem via técnicas, que existem diversas, na presença de oxigênio, para minimizar o efeito de emissão de gás de efeito estufa e para que você possa gerar um adubo. Sim. E aí plantar e colher novos alimentos. Aí, então, fazendo o ciclo da reciclagem para o resíduo seco e o ciclo da reciclagem para o resíduo úmido. Tá? Então, existem diversas técnicas de compostagem. Uma delas bem conhecida é quando você coloca aquelas minhocas, né? Então, a vermicompostagem com as minhocas californianas. Então, é possível fazer... Se você procurar na internet... Por que minhoca californiana? A minhoca brasileira não funciona, não? Tem que ser californiana? Não é a origem dela, é a espécie. A espécie, tá, a espécie. É a espécie. Não é porque ela é da Califórnia, é a espécie. Não é. Todo mundo acha também. Indicador burro, né? Quando a gente faz a atividade que a gente recebe visita de escolas na UERJ, as crianças também fazem a primeira associação. É natural essa associação, né? Mais algum fato interessante? Arthur, agora. Arthur, mais um fato interessante que alguma criança tenha falado para você, que te chamou a atenção. Qual é a principal curiosidade dele quando vocês falam em preservação ambiental? Olha, é até engraçada essa pergunta. É uma coisa que eu paro para pensar normalmente. Mas, normalmente, o que eles ficam assim meio curiosos é quando a gente fala principalmente sobre os ODS, que é um tema que a gente está trabalhando esse ano. E é uma coisa que planta um pouco de dúvida, né? E elas têm uma certa dificuldade em relacionar alguns temas que a gente aborda dentro dos ODS. O que é o ODS? Então, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ah, legal. São objetivos que a ONU colocou até na Agenda 2030. E hoje em dia existem 18. Estão avaliando a possibilidade de colocar mais 2 para fechar 20. Mas esses objetivos, eles focam em metas para a humanidade, no geral, que seja realmente importante batermos. Então, nós temos metas que abordam a fome no mundo, temos metas que abordam mudanças climáticas, temos metas que abordam as guerras, ou seja, são uma coisa muito ampla. E as crianças têm uma certa dificuldade em entender qual meta que aborda cada Objetivo coisa. de Desenvolvimento Social.
Sustentável. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Isso. Não é isso mesmo? E a Ana Clara, eu vou perguntar para a Ana Clara o seguinte, Ana, por que as crianças conseguem compreender melhor do que os grandes governantes, os líderes mundiais, a necessidade da preservação ambiental? Por que você acha que é tão difícil para um governante compreender a necessidade de preservar o meio ambiente? Porque tem um lobby muito forte da indústria em cima deles? Será que é isso, não? Complexa, mas a gente pode falar que elas ainda estão aprendendo, né? Então elas estão em fase de desenvolvimento. Então aquilo que a gente passa para elas com clareza, elas vão levar para a vida e eles já estão nessa vida e eles não querem saber do que está acontecendo hoje em dia, né? Por causa do capitalismo em si. Mas também, tomara que essa geração não seja estragada, né? Por causa dos interesses financeiros, né? Exatamente. Mas pegando esse ponto, até quando o Arthur falou dos ODS, porque exatamente a gente fala de preservação ambiental, claro que ela é super importante, e ela é um dos tripés dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque a grande dificuldade também é exatamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, vamos parar de desmatar. A gente sabe que é uma necessidade. E por que ainda continua desmatando? Porque dizem que faz parte da economia. Então, não são antagônicos. A gente tem que entender que o desenvolvimento pode ser sustentável. Foi o que Marina Silva foi tentar explicar no Senado e foi achincalhada, né? Exatamente. Ela falou, não precisa, gente, não precisa ficar uma coisa longe da outra. Você pode desenvolver economicamente sem destruir a natureza. Exatamente. E o desafio é esse. Então, quando eu falo, né, os futuros engenheiros que estão aqui, tanto de computação quanto de mecânica, que são os cursos que a gente oferece aqui no UERJ. Eu queria te perguntar agora, engenheiros de computação e de mecânica interessados na questão ambiental, mas que legal isso, né? Sim. Me parece muito longe uma coisa da outra, né? Mas as questões ambientais, elas são transversais a todas as profissões. Sim, mas eu estou dizendo assim, o tema computação, o tema tecnologia da informação é muito distante para a maioria das pessoas da preservação ambiental. A gente tem jovens que estão aprendendo a computação e interessados no meio ambiente. E a relevância é justamente essa, porque como eles são futuros engenheiros, eles têm que ser já formados junto com essa consciência ambiental. Até por causa do descarte também do material de computação, eletrônicos. Exatamente. Vou fazer um intervalo comercial, rapidinho, né? A gente faz um intervalo comercial e volta aqui com Ana Moreira, Ana Clara e Arthur. Ana Moreira, que é engenheira química, doutora em polímeros, especialista em educação ambiental, lida com resíduos, né? O tema de hoje, preservação ambiental. A gente vai e volta já. Homem de bom gosto veste Omni VIP. Leves? Na Omni tem. Lacoste? Na Omni tem. Elos? Na Omni tem. Aramis? Na Omni tem. Reserva? Na Omni tem. Richards? Na Omni tem. Ternos e blazers? Na Omni tem. Vá conferir a loja mais moderna da cidade. Omni VIP, ao lado da Hanner Calçados, Nova Friburgo. Você sabe que pode confiar. Laboratório Intermed é o melhor pra te entregar. Laudos rápidos, de experiência. Você se encanta com o atendimento. Competentes profissionais e os melhores equipamentos. Vem, Laboratório Intermed. Laboratórios Intermed, Ernesto Brasílio, 71 Centro. Telefone 998590909. Legal, estamos de volta com o nosso Da Vida Show na TV, conversando com Ana Moreira, Ana Clara, Arthur, professora e alunos da UERJ, é o pessoal que lida com o projeto Ecoeduca. Para terminar, Ana, fala pra gente aí como é que a pessoa pode participar. O Ecoeduca é bancado por alguém além da UERJ? Tem alguma empresa que banca? A iniciativa privada também ajuda no Ecoeduca? Como é que é isso aí? Sim. Então, só para a gente entender, o Ecoeduca, ele trabalha, né, de uma forma geral, a educação ambiental e especificamente uma gincana que a gente faz com as escolas. Então, está acontecendo, começou ano passado e esse ano a gente também tem essa edição. Algumas escolas participam com algumas equipes e aí a gente precisa de patrocinador, porque se a gente faz uma gincana, a gente quer premiar
quem ganha, claro, né? Claro. Nossos patrocinadores esse ano é a Água de Nova Friburgo, a empresa Lumiarina lá de Lumiar e a Sustentec, uma empresa também de engenharia sustentável. Então vamos lá. Parabéns à Sustentec, parabéns à Águas de Nova Friburgo e Lumiarina. Lumiarina e a Serra Hack Club, que é um grupo de engenheiros também lá do IPRJ, daqui da unidade da UERJ de Friburgo, que também estão colaborando com um patrocínio de prêmios. E é muito importante que a iniciativa privada esteja atrelada, esteja vinculada a projetos sociais. Sim. É bom para elas e bom para o meio ambiente. Né? E além dos patrocinadores, a gente tem parceiros que realizam atividades também, como o CEF está participando do Centro Excursionista Friburguense, o Espaço ARP, o Sustentarp, a Reserva Caiuá, que é a RPPN, que legal, existe aqui. Conheço o pessoal de lá. E a gente tem o apoio aqui do pessoal da BR4 e do Descubra Friburgo. Já que você falou em Centro Excursionista Friburguense, é isso. Eu vou chamar agora um camarada que faz o nosso vai e volta dos comerciais, que é do Centro Excursionista Friburguense também, Marcos Paulo Júnior. Imagens de Marcos Paulo Júnior, vamos fazer um pouquinho diferente, depois a gente vai para o povo na rua. Imagens de Marcos Paulo Júnior aí, que é do Centro Excursionista Friburguense. E agora vamos a Denise Peixoto da Vida Show na rua, falando de meio ambiente, preservação ambiental. Vai, Denise, é contigo. Jorge, o que você acha que vai acontecer com o nosso planeta daqui a 50 anos? Olha, se existir planeta ainda, né? Eu acho que vamos estar numa luta aí para melhorar as condições de vida das pessoas e do próprio bioma. Né? O que você acha em relação à preservação do meio ambiente? Olha, lá onde eu moro, em São Pedro, nós temos uma coleta seletiva de lixo. Então é um lugar que a gente ainda preserva. Sabe, eu acho muito importante para as gerações futuras. E o que você acha que vai acontecer com o nosso planeta daqui a 50 anos? Se a gente não tirar, né, essa administração atual federal que está aí, daqui a 50 não, mas daqui a 5 anos o Brasil está perdido, nossa Amazônia estará destruída, porque as pessoas só pensam no capital. Érica, o que você faz para ajudar a preservação do cuidado do meio ambiente? Mas eu separo os lixos, né? E toda semana o lixeiro passa, tudo direitinho, né? Nas terças e aos sábados. E você acha importante também a coleta seletiva? Acho sim. Estão fazendo muita coisa, mas o ser humano só sabe destruir. Tipo o quê? Por quê? Aqui os eucaliptos centenários cortaram. Tá vendo aí? O pessoal está sabendo opinar, sabendo, ao contrário do que muitos governantes, muitos dirigentes, o povo está sabendo que é importante a preservação ambiental, né, Ana? Certamente. Isso é muito legal, né? Você viu um rapaz na praça falando, ó, os eucaliptos que cortaram aí. Não é verdade? E falando também que não vai ter planeta, eu ainda digo mais, não vai ter ser humano. Planeta até pode ser que ainda sobreviva. Mas o ser humano talvez não. Ana, eu agradeço de montão a sua participação, a participação dos seus alunos. Faço votos de que o projeto floresça, que seja espalhado aí pelo Brasil todo. O Ecoeduca tem no Brasil todo, não? Não, o Ecoeduca é só em Friburgo. Só em Friburgo. Só em Nova Friburgo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Ana Clara, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui, uma grande oportunidade. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço, achei a oportunidade muito legal conversar com você também, uma conversa muito fluida. Isso. E vamos bater esse papo depois no rádio também, tá? Vamos levar para o rádio esse papo. Bora. Questão ambiental, questão importante, a gente tem que abraçar, né? Com certeza. Professora Ana, obrigado. Obrigada. Até a próxima, viu? Tá bom. Da Vida Show na TV, aqui, toda terça-feira,
eu ia falar na Sucesso FM. Na Sucesso FM de manhã, de 6 às 9 da manhã, Sucesso FM, da Vida Show no rádio, da Vida Show na TV, toda terça-feira de 8 às 9 da noite e vai sendo reprisado quarta, quinta, sexta e sábado. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Vamos a mais um quadro, Dr. Henrique Pessoa, delegado de polícia, falando. Dr. Henrique, é com o senhor, Polícia Cidadã. Olá, Davi. Olá, os telespectadores. Agradeço a você mais uma vez a oportunidade de falar com vocês aí sobre temas relevantes. O desacato, o nome do crime não é desacato à autoridade, até porque o desacato é uma ofensa à honra de qualquer servidor público em decorrência da sua condição de servidor público. Não é? São ofensas, agressões verbais. E o que é isso? Isso é um crime, portanto, que só o funcionário público pode ser vítima. É necessário, fundamentalmente, a condição de funcionário público para que ele seja desacatado. Tá certo? No desacato, em geral, o que a gente tem é isso. Digamos, o policial vai prender, chega lá, a pessoa começa a xingar o policial, dizer que não reconhece sua autoridade, que ele não é nada disso, não é nada daquilo. Ou seja, na verdade, o desacatado não está sendo a pessoa do policial, mas quem está sendo aviltado, efetivamente, é o próprio Estado. Por quê? Porque o policial, por exemplo, o funcionário público não age em nome pessoal. Ele, na verdade, age por delegação do poder público. E é isso que precisa ser entendido. É óbvio que é ele, funcionário, é ele que pessoalmente está ouvindo a ofensa, está sendo, de alguma forma, achincalhado, né? Mas, na verdade, quem está sendo ofendido, efetivamente, quem está sendo atacado é o Estado. E isso é muito lamentável. É fato, Davi, que a gente também vê que, às vezes, o mau atendimento pega uma pessoa que já está exaltada, já está sobressaltada, e isso acontece, às vezes, um desentendimento. É preciso ter bom senso de ambas as partes. Mas eu peço a vocês encarecidamente, né, e uso aqui esse canal, que procure sempre ser muito moderado nos comentários no âmbito de uma repartição pública. Tá certo? Porque, por óbvio, você também pode estar sendo ofendido, você leva o conhecimento lá do órgão correcional dessa entidade. Tá bem? Agradeço a oportunidade mais uma vez aí, me coloco sempre à disposição. Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima terça-feira. Beijo do Magro. Tchau.